Alguém quer estrear fazendo alguma pergunta sobre a tecnologia de cloud computing, cloud server? Tem alguém que quer começar? Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou desenvolvedor de RP e cliente de alguns de vocês. Na última reunião do marco da internet, né, então, eles estão tentando incluir um item que diz que as empresas serão obrigadas a fazer armazenagem de dados no país. O presidente da Associação das Empresas de TI, nessa mesma reunião, disse que um dos motivos da inviabilidade disso seria a falta de segurança e o preço elevado. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre isso. Bom, Eduardo, do Wallhost. Para a gente, a diferença do marco da internet nesse sentido de custo não vai ser algo que a gente tenha que considerar, porque os nossos data centers já são todos no Brasil. A maior parte de nós está no mesmo caso. Em relação aos pleitos do Marco Civil, até onde eu consegui ver, estão muito mais voltados em se conseguir que empresas internacionais que estejam vindo para cá garantam segurança sobre os dados e a legislação sobre esses mesmos dados em fórum nacional, de forma que, em caso de fraudes, em caso de suspeita de roubo de dados, identity thefts ou coisa do gênero, o governo brasileiro, a justiça brasileira, consiga ter alguma atuação sobre isso. Para o Wallhost, e como eu falei para a maioria dos que estão aqui, ter ou não um data center fora é razoavelmente irrelevante. Tem gente que tem muitos dados fora, e aí sim, para esses clientes, isso pode ser um problema se os provedores pararem de prover serviço aqui no Brasil, porque comparar custos de storage nos Estados Unidos e comparar custos de storage no Brasil é realmente diferente, é da ordem de, no mínimo, de 3:1. É isso? Por outro lado, também, você tem que levar em consideração o sigilo e confidencialidade das suas informações, né? Porque agora, com esse caso do Prism, aí houve um frisson geral no mercado, né? Obama is watching you, né? Então está todo mundo preocupado com essa coisa. E, obviamente, se você tiver a tua infra, a tua aplicação num cloud fora do país, qualquer problema que você tiver lá, a empresa deu um crash, sumiu com seus dados, como houve o caso do Mega Upload, o que vai acontecer? Você vai ficar de mãos atadas, sem a segurança que te dá a legislação aqui no país. Então, via de regra, é sempre recomendável que, se a sua operação é crítica, tem dados críticos, que ela seja, de qualquer maneira, hospedada aqui no país. Tem mais alguma pergunta também? Aqui, ó. Tem outra ali. Olá, boa tarde. Seguindo o exemplo aí do Mega Upload, né? Hoje você tem tua base de dados aí hospedada em algum lugar que, de repente, some. Isso não é algo novo, alguém já deve lembrar aí do caso GeoCities, né? Tinha um monte de informação lá onde isso desapareceu tudo. Com dados corporativos, a coisa começa a ficar mais séria, né? Então, onde a legislação brasileira vai me garantir que eu não vou ter problema se ocorrer um mega upload com algum dos meus players do mercado aqui nacional? Na verdade, eu não sei se isso é um problema da legislação, né? Isso é uma... Ah, tá. Você falou em legislação. Sim. Então, explica.
Na verdade, o que eu comparei é a legislação aqui no país, onde você tem uma empresa estabelecida aqui no país e você tem de quem cobrar este problema. Já se você está com seus dados nos Estados Unidos ou na Europa, você vai ter uma dificuldade muito maior de judicialmente acionar essa empresa e tentar recuperar os seus dados, ou pelo menos ter aí o seu processo de danos materiais que esse problema causou, né? Então, obviamente, se você está com toda tua infra aqui no país, você vai ter uma empresa aqui estabelecida e protegida. Obviamente, eles não vão, a legislação não vai te dar esses dados de volta, mas você vai ter a quem recorrer e a quem processar aqui no país, né? De uma forma muito mais fácil. Só fazer um... Assim, acho que não é a legislação que vai te proteger dos teus dados serem perdidos. A gente trabalha com tecnologia, todo mundo sabe que tecnologia é suscetível a erros. E o que acho que garante você é ter segurança que, bom, teu servidor ele trabalha com RAID, ele é espelhado, ele tem um backup fora diversas camadas, entendeu? Inclusive o próprio cliente ter backup dos próprios arquivos. Eu já vi alguns contratos da Amazon em que a própria Amazon ela não garante a integridade dos teus dados. Então, no caso da Amazon, está no contrato dela. Perder dados faz parte do negócio deles. No caso de quando é um dado corporativo, não dá para você depender de um único provedor, entendeu? Então, cloud computing não é mágica, né? Os dados continuam hospedados em HDs e isso sempre vai existir. Então, você quer segurança, você vai ter que ter certeza que você está escolhendo uma empresa em que ela trata os teus dados com segurança. E acho que isso independe da legislação. A legislação ela só vai te dar um meio de processar alguém, de responsabilizar alguém pelas tuas perdas. Mas, falando de computação, nada é garantido, né? Quando fala garantido, você já começa a olhar a tua carteira, onde é que está a minha carteira aqui? Não existe garantia, né? Existe segurança, engenharia, tudo que trabalha em prol de dar realmente uma segurança maior. Uhum. Olha, eu vou te dar um exemplo de que eu sei como funciona, por exemplo, a base de dados de domínio. Tá? Por exemplo, algumas empresas são registros e elas guardam a própria base de registrante de domínios. Se essa empresa sumir, aqueles dados do registrante de domínio somem também. Então, você imagina o problema que isso deve ter. Então, as empresas que são registrar, elas são obrigadas a ter um contrato de escrow. O que é o escrow? É uma empresa que vai guardar o backup dos arquivos. Então, eu guardo os dados dos meus clientes, mas existe uma empresa terceirizada de fora em que eu sou obrigado a deixar meus dados lá. Então, mais ou menos dessa forma que o cliente ele tem que pensar. Se aquilo é vital no negócio dele, então ele vai ter que ter um escrow, tem que ter uma redundância extra, entendeu? É mais ou menos por aí. Não dá para contar só com o provedor nesse caso, pelo menos na minha opinião. Falou o que falar? Alguém quer? Next question. Alguém queria fazer uma pergunta, eu acho que ali. Certo. Vocês, como os maiores provedores de cloud no Brasil, como enxergam as empresas pequenas, médias, que não têm uma instrução de colocar o seu sistema, o seu serviço no cloud e manter um speed business sem a devida redundância de link, só um link para a empresa inteira que o ERP está fora? Como que vocês enxergam essa mudança que está tendo em empresas que não estão estruturadas para colocar os seus sistemas na nuvem? Acho que tem alguns aspectos para você considerar. Primeiro, quer dizer, eu acho que hoje o link de internet se tornou algo quase que tão vital quanto energia elétrica, né? E eu acho até que talvez a internet, sem a gente ter percebido isso ainda, ela já é crítica para a continuidade do negócio de qualquer maneira. Você imagina, por exemplo, que sem link de internet você não acessa e-mail,
Isso, por si só, já diz muito sobre o que é a criticidade de você ter o link. Eu acho assim, que tem uma realidade que muita gente coloca, que no Brasil a infraestrutura está atrasada e tal. Eu acho que tem um aspecto a se considerar. Eu acho que o acesso banda larga no Brasil ele já está bastante disponível, vamos dizer assim, talvez em 90% do PIB, geograficamente falando. Quer dizer, nas grandes cidades e médias cidades do Brasil, você hoje já tem provedores de banda larga, inclusive com possibilidade de escolher entre diversos provedores. Quer dizer, então, eu acho até que, na minha opinião, essa estrutura está mais sólida do que a gente pensa, principalmente nos mercados onde a maioria das empresas estão. É lógico que, com exceção das empresas que atuam em áreas muito remotas, o cara que está lá no interior da Bahia, que não chegou ainda a um 3G, não chegou ainda a uma banda larga, com exceção, e que aí, quer dizer, muito embora em área sejam áreas enormes, mas em termos de quantidade de empresas é pouca concentração, a maior concentração de empresas estão em cidades grandes e médias, já existe uma oferta relativamente estável. É lógico que nem sempre o cara entrega a qualidade que ele promete, o cara vende um link de 1.000 e entrega 100, a gente conhece os problemas, mas, em geral, essa é uma disponibilidade que está boa. Outro aspecto é que acho que a gente já meio que já cruzou essa linha sem a gente ter percebido, né? Eu acho que hoje você pode testar isso na tua empresa. Se você cortar teu link 1 hora, você provavelmente vai ficar sem trabalhar por vários motivos. Não importa que você tenha nada rodando lá dentro. Teu e-mail, por exemplo, está fora. Hoje você precisa mais de e-mail do que telefone, né? Dá para você ficar sem telefone, mas você não consegue ficar sem e-mail. A gente aqui que hospeda e-mail sabe muito bem o que acontece quando o serviço de e-mail não está funcionando. Tem um outro lado da moeda, que é o seguinte: determinados tipos de aplicação funcionam, na verdade, melhor na nuvem do que dentro da empresa, né? E aí, quer dizer, acho que o nosso mercado, né, o mercado onde todas as empresas aqui do setor atuam, o serviço mais simples, que é um serviço de hospedagem de sites, por exemplo, é um serviço que não dá nem para você pensar em colocar um serviço desses funcionando dentro de uma empresa. Acho que quem aqui já tentou colocar um site para rodar dentro de um servidor, dentro da sua própria empresa, viu que o serviço é muito mais difícil de operar do que colocando num provedor. Porque você tem que operar o servidor, você tem que se preocupar com o backup do servidor. A pergunta anterior aí foi sobre proteção das informações. Quer dizer, o provedor tem uma disciplina de backup, né? Normalmente você dentro de casa tem que desenvolver essa disciplina. O teu link aí sim passa a ser o problema inverso. Se o seu link cai, o seu serviço para o mundo inteiro caiu, se você está servindo de dentro da empresa. Tem vários tipos de serviços, como, por exemplo, serviço de e-mail corporativo, Exchange, que funcionam, na verdade, melhor, que tem mais disponibilidade do que dentro da empresa. E aí também tem um outro aspecto. Mesmo alguns aplicativos de uso interno, como RP, por exemplo, que você falou, sistemas de gestão, imagina o seguinte: se você tiver uma empresa com algumas filiais, né, espalhadas geograficamente, 3, 4 filiais, né, você vai ter muito mais segurança colocando esse sistema, esse RP, num provedor que vai estar sempre disponível do que em qualquer uma dessas 4 localidades. Porque se você coloca isso, por exemplo, numa matriz, e você tem várias filiais, 3, 4 filiais fora da matriz, a matriz passa a ser o ponto de falha, né? Quer dizer, a matriz cai, você tem todas as filiais sem acesso ao sistema, né? Ao passo que, se você colocar num provedor de cloud, você vai continuar tendo a continuidade. Uma característica também importante, tá? Os provedores brasileiros, principalmente, têm uma disciplina, têm uma... Acho que talvez até por estar trabalhando no ambiente de telecomunicações brasileiro, eu tenho certeza que a Local Web, assim como a maioria das empresas que estão aqui, tem um nível altíssimo de redundância nas suas saídas de internet. Então, todas as empresas que estão aqui não tem só uma saída, tem 2, 3, 4 saídas diferentes para a internet. Então, a robustez que a gente tem hoje para conseguir servir os dados é muito maior do que você teria em qualquer ambiente dentro da tua empresa. Não sei se o pessoal aqui gostaria de acrescentar alguma coisa.
Depois de tanta coisa que você falou, fica difícil, né, Gilberto? O que eu posso acrescentar ao que o Gilberto falou com excelência é a questão de foco e redução de custos. Foco porque muitas das empresas que ainda mantêm arquitetura de e-mail, RP, ou o que quer que seja dentro da estrutura, não é core business em TI. Então, quando você leva para uma empresa que tem expertise no tratamento desse tipo de informação, você está livrando braços dentro da sua empresa desse tipo de trabalho. E questão de redução de custos. Além da questão tecnológica de implementação, link redundante, servidores, etc., você precisa contratar técnicos para darem manutenção nesse tipo de estrutura, algo que você reduz muito transferindo essa responsabilidade para um provedor que já tem toda a estrutura tecnológica e os profissionais especializados nesse tipo de tarefa. Então, acho que o que dá para acrescentar ao que você falou é só isso. E eu acho que também é um processo de maturidade do negócio, né? A preocupação com a continuidade do negócio, ela vem com a evolução da própria empresa. Você, naturalmente, com aquela visão de empreendedor, você inicia, coloca a infraestrutura dentro de casa, e a partir do momento que começa a crescer, a sua demanda de infraestrutura aumenta, como foi bem posto aqui, você começa a necessitar técnicos, começa a ter que investir em algo que não é o seu core, ou então, quando acontece algum problema, você reflete sobre quais são minhas opções. Isso é algo que a gente vê com muita frequência no mercado, porque, diferente de um hosting, você não vai estar lá provido por 4, 5 operadoras de telecom para te fornecer o link de internet. Você vai ter uma e talvez uma redundância ali para te suprir a tua necessidade. Quando acontece um problema que é natural com a infraestrutura que a gente tem hoje aí disponível, você aí sim passa a refletir sobre que opções você tem de continuidade de negócios. Esse meu ERP que eu tenho dentro da empresa, eu consigo colocar ele na nuvem, ou se eu fizer isso, fizer mesmo um espelhamento, um colocation dentro de um data center para fazer o meu backup lá e conseguir colocar no ar quando eu tiver alguma necessidade. Aí sim você tem opções e o mercado está preparado para atender isso. Mas é evolução de negócio, você não começa pensando nisso, né? Isso é uma necessidade que vai surgir com a evolução da sua empresa, com o crescimento das necessidades e a demanda quando ela aparece. A gente costuma não se preocupar antes com o problema, assim, a gente se preocupa em resolver um problema quando ele acontece. Então, só para complementar o que já foi bem colocado aqui. Vou também fazer uma pergunta aqui rapidinho, que é uma dúvida muito comum que acontece na empresa. Os clientes, que nem o Gilberto falou, têm uma hospedagem de sites, que é o serviço mais simples de todos. E é muito comum, como é o serviço mais simples, também está sujeito a mais falhas, né, do que um ambiente dedicado, como em cloud ou servidor dedicado. E muitas vezes, quando o serviço cai, o cliente entra em contato com a gente, tipo, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para arrumar? E muitos clientes acabam migrando para um servidor dedicado ou um servidor em cloud server. Eu queria que vocês explicasse qual é a grande diferença do plano de hospedagem de sites compartilhado para o ambiente dedicado, que é uma dúvida muito comum dos próprios clientes, que sempre entram em contato com a gente, perguntando qual é a hora que eu preciso, principalmente isso. Que horas que eu tenho, como é que eu tenho que saber que eu tenho que migrar do meu plano de 20, 30 reais mensal para um plano de 500, às vezes até mais do que isso? Vou responder essa, então. Bom, em primeiro lugar é que dentro de uma estrutura dedicada, um servidor cloud montado para atender a hospedagem de um site, então tu tem um recurso totalmente dedicado para o teu site, para aquele site. Então é possível crescer a capacidade de processamento, crescer a capacidade de memória, fazer todos os ajustes de acordo com a necessidade do do ambiente. Já numa hospedagem compartilhada, o que acontece? Todo mundo aqui trabalha praticamente da mesma forma, que é colocar dezenas de sites dentro do mesmo servidor. Então, o que acontece? A gente tem algumas ferramentas, algumas tecnologias que a gente implementa para impedir que um cliente interfira no uso do outro cliente, interfira na capacidade do outro cliente. Então, é feito alguns ajustes de limitação de recursos, mas isso nem sempre, como é compartilhado, tudo que é compartilhado, eu sempre costumo dizer que é uma magia. A gente tenta fazer dar um jeito de fazer várias coisas funcionar junto. Então, todo serviço que é compartilhado, ele tem esse viés de não ter um recurso só para ele, por definição, né? Então,
Esse é a principal diferença é essa, que a gente tem um ambiente montado, exclusivo, com capacidade para aquele cliente. Então, os outros clientes eles não conseguem interferir. Então, esse é a principal diferença. A segunda diferença, que é bem importante também, é a capacidade de crescimento, que como tu tem, vamos dizer, 50 sites num servidor, tu está dividindo um servidor em 50. Então, os recursos em 50 sites. Então, quando tu tem um servidor dedicado, né, que é um hardware específico para um cliente, ou um servidor cloud, que é um ambiente de virtualização, que o hardware ele fica dividido, ou até às vezes não, acontece que a gente tem os recursos que a gente pode crescer, botar mais memória, botar mais recursos e acaba conseguindo entregar para o cliente uma demanda. Deu problema, faltou algum recurso, o site do cliente caiu, teve mais acessos, a gente faz o ajuste para aquele cliente, enquanto no ambiente compartilhado isso nem sempre é possível. Quando você fala também assim, de um ambiente, vou dizer, privado, né? Porque eu acho que, na verdade, a hospedagem de sites ela também já incorpora o conceito de cloud, né? Diversos provedores, eu sei que a Hostnet trabalha assim, elas não alocam todo, por exemplo, o teu site ele está alocado num web server, o teu banco de dados está alocado num servidor de banco de dados, o e-mail está alocado num MBox, o envio de e-mail está alocado num cluster de envio de e-mail. Então, o próprio serviço de hospedagem de site, ele já é o que se pode chamar de cloud. Quando a gente fala de cloud server, cloud servidor ou cloud privado, aí você começa a falar do isolamento da tua aplicação para o que ela pode usar no servidor. Então, aí que começa... Na verdade, não existe nenhuma RFC, não existe nenhuma documentação que diz cloud é isso, ou cloud é aquilo. Eu lembro até a primeira vez que eu ouvi a palavra cloud, cheguei em casa de noite, estava vendo o Jornal da Globo. Falei, não, agora o e-mail do Google está nas nuvens. Pô, o e-mail do Google está nas nuvens? Como? Parei, pô, será que eles estão usando a atmosfera para guardar dados? Que a princípio... não, porque a pessoa entra na internet, loga e o e-mail está na nuvem. Não, na verdade, o e-mail ele sempre esteve em servidores virtuais, alocados em provedores. E quando a gente começa a traçar o que é server, o que é privado, aí eu acho que já envolve um pouco da elasticidade. Por exemplo, num ambiente compartilhado de web server, por exemplo, você tem que dar diversas restrições para o cliente. Então, talvez ele não possa rodar um script durante 30 minutos, porque se ele rodar um script durante 30 minutos, ele vai comprometer o ambiente que vários clientes estão usando. Já num cloud privado, eu posso, de repente, liberar e falar, olha, você pode usar o teu script durante quanto tempo você quiser. Então o meu script vai rodar sempre super bem? Não, não necessariamente. Você pode fazer um script que vai consumir todos os recursos do teu cloud privado. Então, existe realmente muitas pequenas diferenças do serviço de cada empresa de hospedagem. Cada empresa está construindo um cloud de acordo com o que ela entende que o mercado precisa. Então, tem empresas que estão inserindo o cloud como um servidor dedicado. Um servidor dedicado que, às vezes, nem é um servidor dedicado. É um servidor com vários ambientes, Windows ou Linux, com VMware, a virtualização. Então, existe uma certa confusão, que é normal, por não haver uma regulamentação ou um manual do que é cloud. Então, na verdade, quando você procura a pergunta do Vicente, o que você procura, você tem que ver muito de acordo com a necessidade dos recursos que você precisa. Eu preciso de um ambiente que me permita rodar um script em VB. Então, talvez você precise de um ambiente especializado nisso. Então, é um pouco complicado deixar bem claro o que é cada ponto, porque não existe essa regra. Cada serviço, cada empresa ela pode criar o serviço de cloud da forma que quiser. Então, a gente pode dizer hoje que o Gmail é um e-mail em cloud. Todos os e-mails, então, são em cloud. A internet, às vezes, você troca a palavra online pela nuvem. E parece que dá no mesmo. E, na verdade, o que precisa entender é o que cada tipo de serviço oferece de diferença. Eu vou tentar responder um pedaço da pergunta do Vicente de quando. E eu vou puxar um pedacinho do que o Cauê falou. O Cauê falou que quando você quer disponibilidade total, prepare a carteira.
É verdade. E, no final do dia, o que você tem que pensar é quanto tudo o que você está precisando vai te agregar versus quanto vai te custar. Isso é um compromisso. Você precisa saber, é uma balança, você precisa saber o que você está precisando. Você precisa saber que nível de disponibilidade, você precisa ter ideia de que nível de recursos. Sua empresa tem necessidades que agora seus clientes cobram, que o site tem que ficar no ar o tempo inteiro. Sua empresa precisa que você responda e-mail em 5 segundos. Sua empresa precisa disponibilizar um serviço na internet o tempo todo. Você tem que saber o que você está buscando, porque o que diferencia, no final das contas, todos os produtos nossos, dentro de cada uma das nossas casas, é disponibilidade, nível de tolerância à falha, velocidade de rede, velocidade de processamento, disponibilidade de memória, compartilhamento de recursos, no sentido de ter certeza de que alguém não vai injetar um código malicioso numa hospedagem que está do lado da sua e, de repente, isso aí vai fazer o seu site sofrer. Cada um de vocês tem uma necessidade específica dentro da sua empresa. Não existe one size fits all. Não tem uma regra que eu fale, até aqui você vai na hospedagem compartilhada, a partir daqui você vai no cloud. Isso depende da sua necessidade. E isso depende de quanto você está disposto a pagar. E você só vai estar disposto a pagar se você vir valor nisso. Não tem sentido nenhum uma empresa pagar por algo que não veja valor para ela. Olha a pergunta dele. Boa tarde. O que vocês, como empresas brasileiras, pensam sobre as concorrentes que estão vindo, mais especificamente a Amazon, Microsoft, eventualmente Rackspace? Qual seria o diferencial em cloud computing que vocês entendem ser aqueles que uma empresa brasileira pode oferecer para quem está vindo com uma larguíssima escala, com preços muito agressivos e afins, independente da localização onde vai se hospedar, se você data centers aqui no Brasil ou lá fora? Bom, tem um cara que escreveu um livro que ficou muito famoso, chamava Thomas Friedman, né? E ele escreveu, o título do livro é que o mundo é plano, né? E o que ele quis dizer com isso é o seguinte, é que com o advento da internet, principalmente, o conhecimento humano se tornou disponível para quem quiser, né? Isso é especialmente verdadeiro no setor que a gente atua, no setor que é local web, as empresas que estão aqui atuam, que é tecnologia. A maioria das ferramentas que a gente usa e que todos esses grandes players internacionais usam também, como a gente sabe muito bem, são ferramentas open source, de código aberto, né? Aí, o que entra? Entra talento, né? Porque essas ferramentas não são ferramentas feitas para você apertar o botão e ligar e funcionar, né? O nosso setor ele é diferente, por exemplo, do setor de telecom. Então, você pega uma Vivo, uma TIM, uma Oi, como é que esses caras funcionam, né? Basicamente, eles compram caixas pretas, central telefônica, né? Em antena e tal, e alugam. Quer dizer, o cara não tem que... E, normalmente, a tecnologia está fechada dentro dessa caixa. Ele não tem acesso a essa tecnologia, né? O mercado de internet ele funciona de um jeito muito mais diferente e muito mais interessante, porque ele dá para todo mundo as ferramentas no mesmo nível. Nesse sentido, o mundo é plano. Quer dizer, eu não preciso pagar nem um centavo de alfândega para poder usar o mesmo hypervisor, o mesmo virtualizador, o mesmo software de orquestração de cloud que uma Amazon usa, por exemplo, né? O outro aspecto é, quer dizer, você fala, bom, então onde é que está o diferencial? O diferencial está em talento, né? E aí, estando 15 anos nessa indústria, aí, com veteranos até da própria local web aqui na mesa aqui comigo, e vocês também, a gente pode dizer de boca cheia que tem muito talento no país, né? Pelo fato de o mundo ser plano,
A gente vê pessoas aqui, jovens, empreendedores, que começaram a fazer as coisas com as suas próprias mãos, sem depender de nenhuma... Acho que vocês todos aqui são exemplos disso, né? Sem depender de nenhum acesso privilegiado a nenhuma informação confidencial. Quer dizer, todos nós tivemos a capacidade, a competência. E digo mais uma coisa, tá? O Brasil exporta mão de obra. Eu tenho ex-funcionários da Local Web que foram contratados para trabalhar em empresas de cloud americanas, graças à experiência que eles adquiriram na Local Web. Tem funcionários trabalhando na Salesforce, por exemplo. Então, essa questão do talento, ela está bem equacionada também, tá? Então, eu acho que todo mundo aqui, com certeza, está concorrendo muito bem, tá muito seguro, a gente está muito tranquilo, o mercado para as empresas brasileiras de hosting está crescendo, né? Todas estão indo bem, todas estão prosperando, e o acesso à tecnologia também é aberto. O que você poderia argumentar é que uma parte, talvez o que eu estou falando não seja verdade, porque o hardware não vem nas mesmas condições que os players internacionais têm. Isso é verdade. Então, para a gente comprar um computador, para a gente comprar um servidor aqui no Brasil, normalmente a gente vai pagar o dobro do que se paga para um servidor lá fora. Mas aí, de novo, graças a principalmente a computação em nuvem, o cloud, a importância do hardware como um componente do teu custo total, né, falando agora do ponto de vista do provedor, é cada vez menor, né? O cloud, por exemplo, através da virtualização, ele consegue fazer um nível de aproveitamento do hardware em que o custo do hardware passa a ser uma porcentagem muito pequena do custo total da prestação do serviço, né? Então, eu acho que, em resumo, a gente tem condições de competir de igual para igual, a gente tem acesso à mesma tecnologia, a gente tem talento, a gente tem mão de obra especializada em quantidade, criatividade e tudo isso. Acho que agora, falando um pouco do ponto de vista de quem é cliente e quem está contratando, né? Quer dizer, então, para quem está do outro lado e quer tomar uma decisão se contrata um player nacional, um player estrangeiro, acho que a primeira informação é essa, tá? A gente tem o mesmo grau de sofisticação tecnológica que esses caras têm, a gente não deve absolutamente nada a eles. Existe aí entra numa outra questão, que é a questão de, primeiro, quer dizer, a gente estava falando aí no começo do debate sobre marco civil, a gente estava falando sobre legislação, né? O fato é que é muito simples, tá? Quando você contrata um provedor brasileiro, o contrato de serviço está regido pela lei brasileira. Quando você contrata um provedor de serviços americano, o seu contrato de serviço está regido pela lei americana. E aí todo esse trabalho que está sendo feito no Brasil, não só de marco civil, mas um nível muito mais amplo, por exemplo, como Código de Defesa do Consumidor. Estou falando uma coisa muito simples, né? Você tem um problema, você poder ligar para o PROCON, né? Estou falando aqui um negócio básico. Você não tem quando você está contratando algumas dessas empresas. E mais, né? Muitas dessas empresas, e aí é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na associação. A associação, acho que eu vou falar um pouco da Abra Hosting, o Vicente aqui preside a Abra Hosting. A associação, ela não tem a finalidade de ser nenhum instrumento de reserva de mercado, tá? Não tem. Eu acho que isso é bem claro nos estatutos da associação. Todas as empresas que quiserem trabalhar dentro do ambiente regido pelas leis brasileiras, diga-se trabalhistas, fiscais, tributárias, é bem-vindo a participar da associação, né? Muitas empresas de fora poderiam participar da associação, só que elas não se encaixam nas exigências que a associação tem, pelo simples motivo que elas não se estabeleceram de fato no Brasil. Aí você vai falar, poxa, mas eu li no jornal que o cara está no Brasil. Não, não está. Quando você contrata a matriz americana. Você pode olhar, a hora que você vai lá no site, você compra, tem lá o contratinho que você clica naquele botão que você aceita o contrato sem ler, ali está escrito que aquele contrato é regido pelas leis americanas e esse contrato está sendo firmado entre você, cliente, e a empresa XYZ sediada sei lá onde, em Seattle, em Oklahoma, não sei aonde. Quer dizer, então, eu acho que tem um aspecto de você, e é real isso, tá? Isso é verdade, não é de você estar falando com gente
que você conhece, que você sabe onde mora, você sabe onde fica, você sabe onde é a sede, né? Todo mundo sabe onde é o endereço da local web, da net revenda, o UOL, né? Então, eu acho que, em resumo, eu acho que tem na questão tecnológica, a gente não deve nada, a gente tem acesso à inovação e a gente tem talento. E aí você tem que olhar muito o outro lado também, que é você, de fato, se você está sendo atendido dentro do ambiente onde você está protegido pelo ambiente local, legal, tributário, fiscal ou não. Algumas empresas, por exemplo, que compram serviços de empresas americanas, não sabem que deveriam pagar 40% daquele valor em impostos, né? Não sabem. Você compra lá no seu cartão, você paga e você acha que acabou. Não acabou. Se você pagou $100, você tem que pegar mais $40, preencher um DARF lá na Receita Federal e pagar, senão você está sonegando. E se tiver problema, a culpa é sua, não do provedor. Então, são vários aspectos que você vai somando e você vai vendo quais que são as vantagens e desvantagens de hospedar aqui dentro ou lá fora. Tá? Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa. Esses talentos que o Gilberto está colocando são muito importantes em dois aspectos que normalmente os provedores nacionais acabam trazendo para os clientes. Educação, explicar o que é o cloud, e isso é muito importante dentro da Abra Hosting, explicar o que são essas novas tecnologias, e serviços, sejam gerenciamento, suporte, seja lá o que for. Todos nós aqui trabalhamos dessa forma. Isso é uma das coisas, inclusive, que preza pelo bom serviço que a própria Abra Hosting nos cobra. Só para completar essa história dos talentos, ajuda muito nesse sentido. Não, o que eu queria colocar é que o impacto para a chegada das empresas gringas aqui no Brasil é um pouco diferente, acho que para cada uma das empresas. Tá? O que tem de maior valor, eu acredito, para a Net Revenda, até para as outras empresas, é base. A gente tem uma base de clientes muito forte no Brasil, Local Web, UOL, etc. Tem outras, King Host, a Hostnet, tem bases muito grandes no Brasil. E esse é um grande valor que a gente tem para fazer a apresentação do nosso produto. Há 3 anos atrás, quando a Net Revenda começou com o produto de cloud, a nossa grande concentração de clientes era no segmento de revenda de hospedagem. Então, o cloud foi desenvolvido muito mais voltado para a escala da revenda de hospedagem, e a gente acabou tendo uma maior expertise no ambiente gerenciado. Até hoje, 3 anos depois, o nosso foco está em ambiente gerenciado. Isso quer dizer o quê? Quem é meu contratante hoje é alguém que eu entrego o meu cartão, ele olha o cartão, vê o meu celular no cartão, ele dá um sorriso. Faz diferença essa presença regional para o contratante da Net Revenda. Não sei se exatamente é a realidade das outras empresas, mas para a gente, agora a gente abriu algumas regionais em outros estados e a gente tem um retorno muito positivo, simplesmente por ter alguém próximo para o nosso contratante ir lá e apertar a mão, tomar um café, etc. Então, se for comparar com a realidade das empresas americanas, isso é uma vantagem muito grande, tá? E eu acho que o mercado brasileiro demanda esse tipo de proximidade e isso impede, talvez, um pouco o avanço tão absurdo das empresas estrangeiras. E outra coisa que eu queria colocar, sem querer provocar os outros membros, mas eu estou há 12 anos trabalhando com hosting, eu vivi a época do que era colocado como monopólio da local web no mercado de hosting. Depois, a segunda lenda foi a entrada do UOL no mercado, o UOL vai engolir tudo, e agora a gente está com a terceira lenda da internet, que é a Amazon chegou e vai dominar todo mundo. Não é assim, tem mercado para todo mundo, como o Gilberto colocou, todas as empresas continuam prosperando, a gente consegue reunir aqui principais decisores dessas empresas numa mesma bancada, trabalhando juntos. Isso quer dizer que até em nível de concorrência a gente não precisa se preocupar com uma canibalizar a outra empresa. Então, não é um player americano que vai mudar a realidade do mercado brasileiro. Até tem a questão de segmentação. A Amazon, esses players internacionais, trabalham muito hands-on, então eles trabalham muito com o ambiente não gerenciado. Aqui no Brasil, a gente divulga muito o gerenciado justamente porque não são todas as empresas, ou eu diria que a grande maioria das empresas não tem estrutura para gerenciar um servidor web. Então, quando você faz a equiparação de preços, você olha, pô, a Amazon, você precisar de um gerenciamento, alguma coisa adicional, os preços acabam se equiparando. Mas, assim, custo tecnológico é infinitamente inferior nos Estados Unidos.
da mesma forma que a latência de rede nunca vai se igualar. Eu acredito que se a gente tentar chegar no preço que é praticado internacionalmente, a gente vai ter que penalizar alguma coisa, qualidade, talento. Então, quer dizer, aqui no Brasil a gente investe muito mais em proximidade e em talento para manter um nível equivalente em qualidade tecnológica. Então, a ideia é entregar algo com maior qualidade, ao invés de entregar simplesmente empate de preço. Eu, particularmente, acho que o mercado corporativo não é para briga de preço, é para briga de qualidade. Então, assim, se a gente pautar mercado corporativo em preço, a gente já está começando com a premissa errada. Então, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre preço quando a referência é corporativa. Não, eu acho que adicionar um pouco aí a discussão de preço, né? Eu acho que o que eu percebo também é que existe uma diferença na estrutura de preço, quer dizer, na forma como você apresenta os seus preços para o mercado, né? Então, o provedor com a Amazon, por exemplo, ele coloca tudo fatiadinho, né? Quer dizer, fica uma impressão que o negócio é mais barato, porque você olha lá, 8 centavos a hora da CPU. Aí você faz quantas horas tem no mês, vezes 730, dá tantos por mês, pô, legal, baratinho. Aí o problema é o seguinte, quer dizer, a forma como começa a precificação estruturada, ela começa, primeiro, o teu storage não é persistente, né? Você quer storage persistente, é mais 10 centavos por gigabyte. Segundo, acesso a disco, leitura escrita, é tantos reais ou tantos dólares para cada 1000 entradas e saídas de disco. Quer dizer, banda, é tanto para gigabyte de entrada e tanto para gigabyte de saída. E por aí vai, né? Que faz sentido, tá? Quer dizer, não estou criticando a estrutura que o cara faz. Eu acho que esses caras atendem um mercado de startups, por exemplo, uma Netflix, por exemplo, que é cliente da Amazon, são clientes muito sofisticados tecnologicamente e são clientes que têm a sensibilidade de, por exemplo, ter uma equipe interna de tecnologia e conseguir botar na calculadora quantos I/Os de disco o cara vai consumir por mês. Tá? Eu duvido que tenha alguém aqui nessa sala, duvido, que tenha uma aplicação e saiba me dizer de cor, eu faço tantos I/Os de disco por mês nessa minha aplicação. Então, quer dizer, essa estrutura é uma estrutura que tem uma aparência de ser mais barata, mas não é, na verdade. A gente já fez algumas comparações e a gente já constatou que não é. Tá? Não é, você pode ter uma diferençazinha, 10%, mas não é tanto assim. Quando você soma todos esses itens adicionais de consumo, não é. Segundo ponto, você tem que lembrar, importação, você paga dólar turismo, então, normalmente, quando você faz a conta, é 2,50 para cima o dólar. Terceiro, ponto super importante, pouquíssima gente sabe, quando você compra no cartão de crédito um serviço internacional, você tem que recolher impostos, como eu já falei, isso encarece 40% o preço que você viu ali, tá? Porque você tá pagando o imposto que o cara deveria pagar por ele não estar no Brasil. Então, a diferença não é tão... Eu concordo com o ponto que o João levantou aqui, que eu acho que preço não é o único atributo. Às vezes, o custo para você de tal ou não estar no ar é muito maior do que aquela diferença de 10 ou 20 reais por mês, entendeu? Não é um café por dia que vai fazer a diferença se na hora que você tiver um problema você vai poder acessar o provedor ou não. Concordo super com esse ponto, mas adiciono que a diferença de preço ela não é tão grande e tem caído muito, ela tem caído mais, né? Conforme a gente vai tendo acesso às tecnologias de virtualização e ganho de escala, ela vai caindo cada vez mais. Tá? Eu queria complementar um pouquinho essa questão do preço. Primeiro, assim, que nós somos especialistas em cloud e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui não são leigos como os consumidores finais e todo mundo aqui demorou, quando a Amazon lançou o produto deles, demorou 1, 2, 3 horas para entender como que a precificação deles funciona. Então, da mesma forma, o consumidor final começa a ler lá e não vê... Tem muita letra miúda lá dentro, tem muito detalhe, como o Gilberto falou, tem muita coisa que parece que não está sendo cobrada, mas vai ser cobrada, sabe? Eles vão cobrar por banda, por I/O, por tudo que ele falou. O outro ponto é a questão... Eu não acho realmente que eles são muito mais baratos. Eu acho que, na maioria dos casos, inclusive, ficam mais caros
no número mesmo, sem contar a vantagem que vocês apresentaram, que da questão local, tributária, que vocês podem, quando contratam um serviço brasileiro, podem usar como despesa, não direto, já está tributado, desconto do lucro real, tudo certinho, não tem problema depois, toda a segurança que a gente passa para vocês, que eles não conseguem passar por não estar dentro do Brasil. Tem esses pontos, tem o ponto muito importante que eu quero esclarecer um pouquinho aqui, que todo mundo aqui trabalha, a gente trabalha com o conceito de gerenciamento que a gente cobra. Então, uma máquina virtual, um servidor cloud, cento e poucos reais, sem gerenciamento, é o preço básico que todo mundo aqui trabalha. Alguns um pouco menos, né? Mas o gerenciamento, todo mundo cobra 100, 200 reais pelo gerenciamento. Mas o suporte, que é uma coisa muito importante, e o Amazon não entrega isso incluso. Todos nós aqui entregamos o suporte. Então, tem a diferença do gerenciamento e do suporte, que é muito importante. O gerenciamento é quando a gente interfere no sistema operacional, e o suporte é atender o telefone, responder chamado. Isso não está incluso no serviço do Amazon, tá? O suporte. Eles cobram até para responder chamado. Tá? Isso tem um custo para nós. Ele é bem representativo, hoje muito mais representativo que a banda. A banda, inclusive, é um insumo que lá fora é muito mais barato que aqui no Brasil, e está caindo. Mas eu acho que o nosso serviço, ele com certeza vale. Se eu fosse um consumidor, em alguns casos, em poucos casos, eu não iria optar por estar dentro do Brasil, por estar com suporte, por ter legislação. Se eu fosse um consumidor, certamente eu ia contratar de uma das nossas empresas, ou até, como vocês falaram antes, tem que ter uma segurança jurídica mesmo. Tá? Então, eu acho que... Só acrescentar, quer dizer, eu acho que quando a gente fala de gerenciamento, tem muita gente que acha que é só... Não, gerenciamento é tipo só o cara me dar um café e tal. Não é, tá? Eu acho que assim, quando a gente fala de gerenciamento, tem algumas coisas muito concretas que estão inclusas nesse gerenciamento e muito importantes. Um exemplo simples, né? Sistemas operacionais em geral, né, Linux, Windows, têm vulnerabilidades, né? Essas vulnerabilidades vão aparecendo, né? Então, as pessoas vão descobrindo, e aí você passa a ter, de repente, uma forma de acessar, invadir um servidor e apagar tudo, roubar os dados, etc. E isso é constante, isso é uma coisa que não é que hoje achou, consertou, nunca mais vai achar. É todo mês, tem coisa para arrumar. Normalmente, esse tipo de manutenção, ela é tecnicamente bastante complexa, né? Então, quando você está aplicando uma correção a uma vulnerabilidade de um sistema operacional, né, o grau de skill técnico que você tem que ter é diferente do skill de um programador, inclusive. Não adianta só você saber PHP, por exemplo. O grau que você precisa ter de skill para você estar informado, fazer o julgamento, quando é que eu tenho que aplicar, quando é que eu não preciso aplicar, tudo isso é um serviço que está dentro do que a gente aqui, todo mundo aqui está chamando de gerenciamento, né? Então, o fato de você ter um desses provedores, por exemplo, não ter o gerenciamento, não é que o cara não vai te dar um cafezinho quando você quiser, é muito mais do que isso. Quer dizer, você pode ter um negócio lá na nuvem, bonitão e tal, maravilha, super ultra, só que, tem um buraco ali no teu servidor, e o cara que está lá te atendendo, ele não tem a menor... na verdade, não é da conta dele. E, de novo, não estou criticando, isso não é um defeito dessas empresas. De novo, quer dizer, esses caras, eles desenvolveram o serviço deles para atender um tipo de cliente que é extremamente sofisticado, né? São clientes que têm departamentos inteiros, internos, de TI, de segurança, de infraestrutura. Pessoas que têm condição de bancar esse tipo de know-how dentro de casa, né? E hoje, o tipo de cliente que a gente atende, no caso da Localware, por exemplo, acho que muitos de vocês também, não é o mesmo, né? Então, não é um size fits all, né? Como o Eduardo falou. Quer dizer, tem que tomar um pouco de cuidado para você não estar embarcando num trem que é um super trem. Quer dizer, eu não seria arrogante a ponto de dizer que a Amazon não é competente. Eu acho que, pelo contrário, os caras são ferrados. Só que aquele trem não foi feito para você andar nele, ele foi feito para um outro tipo de passageiro. Então,
tem que tomar um pouco de cuidado também com isso. Bom, Tanto o Microsoft quanto... Você está querendo dizer ambientes... Quando você está falando de Amazon como um todo, como futuro concorrente atual de vocês, a Microsoft é um concorrente também de vocês. A mesma coisa, o Azure, por exemplo, tem as mesmas características, tá? Isso não muda muito. Sim. Não, tanto é que acho que tanto a Local Web quanto as empresas que estão aqui, no caso da Microsoft, por exemplo, todos nós somos grandes canais da Microsoft, né? A Microsoft tem um departamento inteiro, acho que todo mundo aqui conhece, chamado SPLA, que é o Service Provider, né? E todos nós aqui somos clientes gigantescos da Microsoft, porque a gente vende no atacado, né? Acho que mais ou menos 50%, 60% do parque instalado hoje na Local Web, provavelmente uma proporção parecida em alguns de vocês, é ambiente Microsoft, né? E os caras tratam a gente super bem, vêm, convidam. A Local Web já participou, várias empresas aqui já participaram de eventos de Summit da Microsoft, que a gente é convidado lá em Seattle para saber a próxima novidade. Então, eles, ao mesmo tempo que estão atuando no mercado, também estão vendo os provedores brasileiros como super parceiros. Porque o cara entende essa diferença, ele entende que o perfil de cliente que ele atende é diferente do perfil que a gente atende, e o perfil de cliente que a gente atende é um cara que ele não vai atender direito. Não adianta o cara falar assim, pô, eu vou ter um suporte técnico, eu vou conseguir receber o cara em casa, eu vou conseguir fornecer um gerenciamento, eu vou atualizar o sistema operacional. Não vai, entendeu? Porque o cara tem uma escala muito grande e o modelo de negócios dele não foi feito para isso, simplesmente por isso, né? Obrigado, pessoal. A gente está bem atrasado aqui, né? Posso fazer mais uma pergunta para encerrar? Em primeiro lugar, boa tarde. Eu sou o Rafael da S4. Senhores, eu queria falar a respeito da questão jurídica, porque hoje sou cliente de alguns de vocês e hospedo conteúdo de clientes meus dentro de servidores dos senhores. Como que nós podemos ter a garantia de confidenciabilidade, de confidência disso? Porque as leis brasileiras ainda estão engatinhando sobre isso em relação à internet. Graças aos senhores, estão melhorando bastante, porque em relação ao Marco Civil, por exemplo. Mas o que vocês poderiam contemplar, dizer um pouquinho mais sobre isso, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo em relação ao que aconteceu, por exemplo, no caso Snowden, que acabou revelando tudo isso de algumas empresas brasileiras que vazaram dados de governos e empresas brasileiras por aí. Você falou que você tem sites hospedados nos provedores. Os sites que você hospeda, eles usam que plataforma, normalmente? Você usa o WordPress, usa o quê para fazer o seu site? Eu uso plataforma própria. Você usa uma plataforma própria? Isso. Beleza. O nosso negócio, nas nossas empresas, é colocar e permitir que vocês fiquem online. E como o Gilberto falou, como todo sistema operacional tem bug, toda plataforma tem bug. Então, o que me parece é que o nosso interesse nunca é de pegar o dado do cliente. A gente tem preocupações milhares em relação a manter aquele serviço funcionando. E essa garantia que você está, de repente, cobrando é justamente a garantia de manter um sistema atualizado. Porque eu perguntei a plataforma justamente para você falar, se fosse o WordPress, por exemplo, o WordPress teve bugs. Recentemente, o WordPress.com foi hackeado e vazaram a base deles. Então, o problema da segurança ela está intrínseca ao nosso mercado. Então, não existe uma garantia de que a gente tenha como te dar uma garantia de que os arquivos não vão... Assim, o nosso negócio é manter os arquivos online. Quando eu compro o serviço de backup de vocês, esse serviço não seria a garantia para o futuro? Só complementando aqui a pergunta, eu acho que existem sim formas de a gente entregar segurança da informação para o cliente através de processos, através de áreas específicas dentro da empresa. Falando pela KingOcean, a gente tem uma área específica de segurança da informação, a confidencialidade dos dados ela está prevista em contrato, a gente tem uma série de processos e mecanismos de verificação ao longo das etapas onde a sua informação fica lá, o time de atendimento que interage com algum dado seu, que nível de visualização que essa equipe de suporte tem, que nível de visualização que uma equipe de suporte mais avançado vai ter desse dado.
quais são os procedimentos que a gente adota, e, obviamente, é um dado que não é algo que eu vá abrir o detalhe disso, mas existem, sim, métodos e formas de controlar. Tanto que a gente tem entre um dos pilares, um dos valores da companhia, além de respeito pelo cliente, enfim, é a segurança da informação, por ser uma preocupação primordial. Vazar um dado por uma invasão, acho que é um fator externo. A gente, como provedor, a gente tem que se preocupar com aqueles itens e fatores que estão dentro da nossa organização, aquilo que a gente pode controlar. E isso se controla através de capacitação dos times de atendimento, capacitação dos talentos, como foi muito bem colocado aqui, a forma de manipular os dados, os controles, os logs, quem é que valida os logs de acesso aos servidores, por que aquilo foi validado. A gente tem uma série de mecanismos de controle que podem ser implementados em diversas camadas para garantir que esse seu dado ele não vai ser acessado de maneira irresponsável por alguém ou que vai ser divulgado. E, obviamente, tem a forma de tanto a gente, como uma empresa, penalizar aquela pessoa que infringiu isso, como você, como cliente, na esfera jurídica, se sentir lesado, também está previsto no contrato, tem o foro estabelecido. E aí, de novo, a vantagem de estar no Brasil é que uma coisa bem simples que eu costumo falar é contrate alguém que você possa processar. Então, isso também faz parte do negócio e é uma relação super aberta que a gente tem com o cliente através da garantia do serviço que a gente presta. Eu entendi também que você não está falando só de hacking, você não está falando só de gente roubando, entrando de fora e roubando sua informação. Você está falando de vazamento e interceptação de dados. As leis brasileiras estão, sim, engatinhando em relação a isso, mas as leis do consumidor no Brasil, nem tanto. Não é especificamente por conta das leis, mas a forma como nós construímos as nossas empresas, normalmente, porque a gente construiu de uma forma, primeiro para nós e para depois abrir para o mercado. A gente construiu, essa é a história da Local Web, essa é a história do UOL, essa é a história de vários aqui. A gente construiu de uma forma a proteger os nossos próprios dados. Sim, todos nós temos equipes de segurança, todos nós pensamos em tudo isso. Mas vazamento de informação aqui dentro não é algo que... vazamento, interceptação pelo governo, espionagem, seja lá o que for que você possa estar pensando, não é uma coisa que no Brasil seja permitido, e a gente tem mecanismos, inclusive jurídicos, para evitar que o próprio governo faça isso, o que é um pouco diferente em alguns países fora daqui. O Gilberto está falando aqui de você tem que ter uma autorização judicial, o juiz tem que ter um motivo plausível para dar essa autorização, isso passa por 15 esferas antes de chegar na mão de alguém, e normalmente quando chega a pessoa que está sendo interceptada sabe. Então... Bom, pessoal, agora realmente não dá mais. A gente tem Boa tarde. Depois a gente continua, não tem como mesmo, porque a gente está bem atrasado, faltam 3 palestrantes ainda. A gente pode, depois do evento, vai acabar 5h15, porque vai ter um evento da Anhembi Morumbi aqui mesmo. A gente não pode nem atrasar mesmo. Interromper, eu queria fazer uma pergunta que não foi falada por ninguém aqui, e eu acho que é uma questão muito importante, em relação ao atendimento ao cliente, que ninguém falou aqui, e a gente tem algumas empresas, por exemplo, até no serviço de cloud, que demoram às vezes 12 horas, 24 horas para responder um e-mail de um cliente. Eu queria saber de vocês que estão aqui, qual a quantidade de atendentes que vocês têm por cliente ou por servidor. Acho que seria mais interessante por cliente do que por servidor. Minha pergunta é muito mais longa do que isso, mas eu estou sendo breve, porque eu acho que não foi contemplado por ninguém aqui isso, e eu acho que é super importante. O primeiro ponto que o ratio não é esse, né? Assim, número de atendentes por servidor ou por cliente, né? O ratio é muito mais o número de atendentes por problema que você vai ter. Então, assim, você tem como fazer, você tem um histórico, e você tem uma previsibilidade de crescimento, e você tem um número percentual de problemas que você precisa resolver durante o dia. Então, todos os times de atendimento aqui, eles são dimensionados para atender essa necessidade, essa demanda. Então, acho que o número também de atendentes, de quantidade de colaboradores por cada segmento, ele é uma informação estratégica da estrutura da empresa, e aqui a gente está muito bem sentado como amigos um ao lado do outro, mas também não somos concorrentes. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte motivo: eu sou usuário do serviço de vocês há algum tempo, eu sou da época que a Local Web atendia suporte pelo ICQ, sabe? Então, eu vim seguindo isso durante todo esse tempo, e eu vi a tecnologia
melhorar muito, avançar muito. Todo mundo fala de cloud sem saber o que é, na verdade. E eu acho que o atendimento não acompanhou isso. Então, a pergunta assim, que eu quis dizer é como é que é mensurado isso hoje? Você acabou de falar que é pela quantidade de problemas, né? E eu acho que é uma sugestão aí para a Abra Hosting, no caso. Eu acho que seria muito importante esse selo representar, por exemplo, uma quantidade de atendentes ou um tempo de atendimento mínimo para todo mundo que exibir esse selo aí. Ó, o cara que vai, seja lá de quem você for cliente desses players aqui, você vai ser bem atendido porque a gente exige deles um X atendente ou um X horário de atendimento para os clientes dele. Vou te dar uma sugestão. Vai no Reclame Aqui, que você vai pegar a métrica da empresa que você quiser. No Reclame Aqui, você vai conseguir comparar todas as empresas. E essa métrica existe. E tem provedores que atendem bem, e tem outros que, sim, muitos clientes têm uma dificuldade maior. Só que o serviço é muito complexo. Conforme você cresce, conforme você oferece mais serviço, vai dificultando. Mas você vai no Reclame Aqui e compara. Você vai ter isso na hora. Pode ser que é possível que tenham empresas que não tenham. É possível. Mas daí você pega o Reclame Aqui e compara. De repente você vai ter uma noção mais... Não é a gente que está falando, é uma métrica de fora. Gente, vamos ajudar o Vicente aqui para terminar, que o pescoço dele está saindo sangue. Tá? Valeu, um abraço.